Espírito Santo entra no meu lar e estabelece proteção e abundância. Oração poderosa. Você já parou para pensar quantas batalhas silenciosas estão acontecendo dentro da sua própria casa, neste exato momento? Quantas vezes você deitou cansado, com a mente carregada de preocupações, sentindo que a paz escorreu por entre os dedos? Talvez, enquanto assiste a este vídeo, você esteja enfrentando pressões invisíveis, contas acumuladas, conflitos familiares, doenças que insistem em permanecer, ou até uma sensação sufocante de que algo maior tenta roubar a sua alegria. Não é coincidência você estar aqui agora. O Espírito Santo quer falar com você e trazer transformação onde antes só existia peso. A realidade é dura. Sem a presença do Espírito Santo, qualquer lar pode se tornar um campo de batalhas, onde o desgaste emocional, as dificuldades financeiras e as tentações espirituais encontram terreno fértil. Mas quando o Espírito Santo entra, tudo muda. A promessa de Deus, em Isaías 32:18, declara: "O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos de descanso." Essa é a palavra que precisa ser estabelecida sobre sua vida hoje. Não se trata de um consolo temporário, mas de uma mudança radical no ambiente da sua casa. E é exatamente isso que você vai experimentar agora. Uma oração capaz de tocar as raízes mais profundas da sua história e transformar o ambiente do seu lar em território de paz, abundância e vitória. Mas para isso, você precisa tomar uma decisão. Permanecer até o final deste conteúdo com o coração aberto, entregando cada área da sua vida ao Espírito Santo. Porque é nesta entrega que o milagre acontece. É nesse clamor que a atmosfera muda. É neste momento que a tua casa passa a ser guardada por uma força maior do que qualquer inimigo. O que você vai ouvir a seguir não é apenas uma sequência de palavras, mas um ato profético que pode redefinir o futuro da sua família. Então, prepare-se, feche os olhos se puder e se permita ser conduzido pelo Espírito Santo nesta oração poderosa que começa agora. Espírito Santo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, me encontro diante da sua santa presença, reconhecendo que só o Senhor pode invadir este lar com autoridade incontestável, expulsando todo espírito de medo, todo sopro de destruição e toda atmosfera de derrota. Eu não me levanto em minhas próprias forças, mas clamo pelo teu poder que não conhece limites e declaro que esta casa é terreno sagrado onde o mal não tem direito de permanecer. Que cada parede, cada porta e cada canto sejam cercados pelo teu fogo, tornando impossível para qualquer influência contrária se estabelecer aqui. Este não é apenas um pedido, mas um decreto de fé que coloca esta morada sob a tua cobertura inabalável. Espírito Santo, ergue um muro invisível ao redor deste lar, um escudo intransponível que nem as trevas ousam atravessar. Que a tua força seja como muralhas inquebráveis, sustentando nossa casa contra tempestades físicas, emocionais e espirituais. Onde inimigos tramaram emboscadas, desmancha cada plano e converte o mal em prova da tua vitória. Que toda seta lançada contra nós se quebre antes de alcançar seu destino e que cada acusação injusta perca poder diante da tua soberania. Estabelece uma barreira de proteção que permanece firme dia e noite, sem brecha ou fraqueza, garantindo paz e segurança para todos que aqui vivem. Espírito Santo, entra com a tua luz resplandecente e dissipa toda sombra escondida. Que não haja espaço para a escuridão, que não reste lugar para vozes mentirosas, que nada de oculto permaneça dentro destas paredes. Expulsa a aflição. Lança fora a perturbação, silencia as vozes que tentam trazer confusão. Enche este lar com claridade, com brilho que traz revelação e com direção que afasta qualquer engano. Que toda opressão seja desfeita
e que a atmosfera deste ambiente seja transformada em espaço de descanso e esperança. Espírito Santo, levanta a bandeira da vitória sobre este lar. Que cada tentativa de ruína se torne fracasso e que cada armadilha preparada se converta em caminho de triunfo. Onde o inimigo pensou que teria domínio, mostra que o teu poder é soberano e não pode ser vencido. Que a minha família veja com os próprios olhos as marcas da tua grandeza, testemunhando que tu és quem garante livramento e quem conduz à abundância. Este lar não será lembrado como lugar de lágrimas, mas como território de testemunhos. Espírito Santo, sopra o teu vento de força e renova os corações que aqui habitam. Que a coragem substitua a fraqueza, que a confiança substitua a insegurança e que a fé se torne mais firme do que qualquer ameaça. Sustenta-nos para que não cedamos ao peso da adversidade e para que possamos permanecer inabaláveis, mesmo diante das maiores pressões. Que cada habitante desta casa sinta tua mão sustentadora, lembrando que não estamos sozinhos e que há um poder maior nos guardando. Espírito Santo, entra neste lar e torna-o fortaleza impenetrável. Que nenhuma maldição encontre espaço, que nenhuma palavra contrária tenha efeito e que nenhuma força estranha consiga prevalecer. Coloca o teu selo de autoridade sobre este território, para que todos saibam que aqui reina a tua presença. Que este lar seja exemplo de vitória, símbolo de proteção e sinal visível de que aqueles que se abrigam em ti jamais serão derrotados. Hoje, eu declaro que esta casa não é lugar de derrota, mas de vida, prosperidade e proteção que fluem diretamente da tua presença poderosa. Espírito Santo, neste momento me coloco diante de ti, reconhecendo que a minha casa não pode permanecer segura sem a tua guarda. As portas físicas podem estar trancadas, os muros externos podem ser erguidos, mas nada se compara ao escudo invisível que só o Senhor pode levantar ao redor deste lar. Por isso, peço que te estabeleças como sentinela permanente, aquele que vela sem descansar, aquele que observa sem se distrair, aquele que protege sem se cansar. Que os teus olhos estejam fixos sobre cada cômodo, sobre cada pessoa, sobre cada passo que aqui é dado, para que nada consiga ultrapassar a barreira da tua proteção. Espírito Santo, sela este lugar como território inviolável, onde nenhum mal consegue se instalar. Espírito Santo, coloca ao redor desta casa uma cobertura que ultrapassa o que os olhos humanos podem ver. Que anjos enviados pelo Senhor se posicionem como guerreiros em cada canto, vigiando o amanhecer e o anoitecer, afastando todo espírito de violência, de perturbação ou de destruição. Que o inimigo, ao tentar se aproximar, veja o brilho da tua glória e seja forçado a recuar. Estabelece em nossas vidas a certeza de que não estamos expostos, mas guardados por uma presença que não falha, não se atrasa e não se ausenta. Onde houver portas abertas ao perigo, fecha-as. Onde houver brechas espirituais, fortalece-as. Onde houver fraquezas, reveste-as com tua força. Espírito Santo, protege o nosso descanso. Que a noite não seja marcada por ansiedade, insônia ou pesadelos, mas seja tempo de repouso restaurador, onde cada mente encontra paz e cada corpo encontra vigor. Que os sonhos não sejam visitados por temores, mas sejam tocados por revelações e sinais de esperança. Que ao amanhecer, cada membro desta casa desperte renovado, lembrando que durante a noite fomos guardados sob tuas asas. Que nenhum mal tenha poder de roubar nossa tranquilidade, porque é o Senhor quem vigia quando não podemos vigiar. Espírito Santo, protege também a nossa entrada e a nossa saída. Que os caminhos percorridos pelos que aqui habitam sejam guardados de acidentes, de armadilhas, de encontros nocivos e de situações que poderiam trazer prejuízo. Coloca a tua mão poderosa como guia em cada passo, impedindo que nos desviemos para o lado errado. Que tudo o que for ameaça
perca a força antes mesmo de se aproximar. Faz com que a segurança seja o selo que acompanha cada decisão, cada viagem, cada oportunidade que atravessa nossa vida. Que possamos viver confiantes, não pela ausência de perigos, mas pela certeza de que estamos sob a tua vigilância. Espírito Santo, protege-nos de vozes que tentam desviar nosso coração. Livra-nos de conselhos que levam à ruína, de amizades que trazem confusão, de influências que arrastam para longe da tua vontade. Reveste nossa mente de discernimento para que possamos distinguir a verdade da mentira, o caminho certo da trilha enganosa, a bênção da armadilha. Que cada palavra que entrar neste lar seja filtrada pela tua sabedoria, para que apenas aquilo que edifica permaneça. Não permitas que este ambiente seja contaminado por maldade, mas que seja sempre renovado por palavras de vida, esperança e fé. Espírito Santo, protege-nos contra enfermidades e ataques invisíveis que procuram enfraquecer nossa saúde. Guarda-nos de doenças repentinas, livra-nos de dores constantes e reveste-nos com imunidade vinda da tua presença. Que o ar que respiramos seja limpo, que a água que bebemos seja segura e que os alimentos que recebemos tragam sustento e força. Afasta-nos de epidemias, de contaminações e de males ocultos que tentam se infiltrar de forma silenciosa. Que cada habitante desta casa seja preservado em corpo, mente e espírito, para que vivamos cheios de energia e coragem. Espírito Santo, coloco diante de ti a realidade deste lar e peço que faças nascer aqui uma abundância que não seja passageira, mas permanente, estabelecida pelo teu poder. Não apenas desejo que nunca falte alimento sobre a mesa, mas que a mesa seja símbolo de fartura, onde cada refeição seja celebrada como sinal da tua provisão. Espírito Santo, quebra agora todo o ciclo de escassez que tenta se instalar e substitui-o pela multiplicação que vem do alto. Que cada pessoa que aqui vive possa testemunhar que, ainda que os recursos sejam limitados aos olhos humanos, nas tuas mãos tudo cresce, se expande e alcança níveis inesperados. Torna este lar um testemunho vivo de que quando o Senhor estabelece abundância, não há falta que permaneça. Espírito Santo, estabelece prosperidade nas finanças desta casa. Onde houver dívidas, traz solução. Onde houver falta de oportunidades, abre portas que ninguém pode fechar. Onde houver limitações, concede criatividade para gerar novas fontes de sustento. Ensina-nos a administrar com sabedoria tudo o que recebemos, para que o desperdício não roube aquilo que foi conquistado com esforço. Que a abundância financeira não seja apenas para suprir necessidades básicas, mas também para gerar generosidade, permitindo que possamos estender as mãos a outros. Que a prosperidade que floresce neste lar seja usada para honrar o Senhor, para abençoar vidas e para criar uma herança de justiça e retidão. Espírito Santo, derrama também abundância de saúde, que não apenas tenhamos força para o dia a dia, mas que sejamos preservados contra doenças que tentam enfraquecer o corpo e a mente. Que a vitalidade seja constante e que cada membro desta família desfrute de vigor renovado. Onde houver enfermidade, traz cura. Onde houver limitações físicas, traz restauração. Onde houver desânimo, traz energia. Que este lar seja lembrado como lugar de saúde plena, onde a vida floresce e a fraqueza não encontra espaço para se estabelecer. Espírito Santo, estabelece abundância de paz. Que a tranquilidade seja maior que qualquer ruído externo. Que a serenidade seja mais forte do que qualquer conflito. Que a harmonia seja mais presente do que qualquer desentendimento. Transforma este lar em refúgio de descanso, onde cada pessoa encontra acolhimento, onde o coração se sente seguro e onde a mente consegue repousar sem medo. Que a paz não seja apenas ausência de guerras internas, mas presença real da tua atuação.
trazendo equilíbrio e confiança em todas as áreas. Que quem entrar por estas portas sinta imediatamente o ambiente transformado pelo poder da tua presença. Espírito Santo, estabelece abundância de alegria. Que não vivamos apenas de momentos passageiros de felicidade, mas de uma alegria sólida, que não se abala pelas circunstâncias. Onde houver tristeza, coloca riso. Onde houver peso, coloca leveza. Onde houver lágrimas, coloca celebração. Que este lar seja conhecido como lugar de risadas sinceras, de memórias felizes e de corações gratos. Que cada dia seja vivido com entusiasmo renovado, mesmo diante de desafios, porque sabemos que a verdadeira alegria vem do Senhor. Espírito Santo, traz abundância de sabedoria e discernimento. Que cada decisão dentro deste lar seja guiada por tua clareza, que cada escolha seja feita com responsabilidade e que cada passo seja iluminado pela tua direção. Que não sejamos levados por enganos ou impulsos, mas por certezas firmes. Abre os olhos espirituais de cada um que aqui habita para reconhecer as oportunidades que vêm de ti e rejeitar as armadilhas que tentam nos afastar do propósito. Que a abundância de sabedoria nos leve a alcançar lugares altos, sustentados pela fidelidade ao Senhor. Espírito Santo, estabelece abundância de fé, que a confiança no teu agir seja maior do que qualquer medo, que a esperança seja mais forte do que a dúvida e que a certeza da tua fidelidade seja inabalável. Que este lar seja marcado por orações fervorosas, por testemunhos de milagres e por declarações de vitória. Que cada coração seja treinado a depender mais do teu poder do que da força humana. Que a fé seja como chama que nunca se apaga, fortalecendo-nos em todos os momentos da vida. Espírito Santo, derrama a abundância de amor neste lar. Que o amor seja expresso em palavras de carinho, em gestos de cuidado, em atitudes de compaixão. Que não haja espaço para rancor, mágoa ou indiferença. Onde houver distanciamento, aproxima. Onde houver frieza, o aquece. Onde houver barreiras, derruba-as com o poder do perdão. Que o amor seja o fundamento desta casa, tornando-a exemplo de união, respeito e entrega mútua. Espírito Santo, diante da tua majestade, eu clamo para que toda obra oculta que tenta permanecer escondida dentro deste lar seja exposta e arrancada pela raiz. Nada que se levante em segredo contra esta casa poderá resistir ao teu poder, pois a tua luz é capaz de penetrar até os lugares mais sombrios e revelar aquilo que deseja nos aprisionar. Se existem correntes invisíveis que mantêm este lar preso, quebra-as agora. Se existem amarras que sufocam, despedaça-as diante da tua presença. Que o teu vento sopre forte neste lugar, varrendo embora toda a impureza, toda a opressão e todo o peso espiritual que tenta roubar nossa paz. Espírito Santo, liberta este lar de todas as prisões emocionais que aprisionam corações em ressentimento, medo ou culpa. Onde houver lembranças dolorosas, cura-as. Onde houver marcas profundas, sara-as. Onde houver feridas abertas, fecha-as com teu bálsamo restaurador. Remove as raízes de tristeza que insistem em crescer no silêncio e planta sementes de esperança e confiança. Que nenhuma experiência do passado tenha poder para limitar o futuro desta família, mas que cada lágrima se transforme em sinal de vitória e cada dor se converta em testemunho de restauração. Espírito Santo, eu te peço que interrompas toda a herança negativa que tenta atravessar gerações nesta casa. Se houver maldições proferidas, anula-as. Se houver pactos feitos, cancela-os. Se houver ciclos repetidos de destruição, encerra-os agora pelo poder do teu nome. Que esta geração seja marcada pela libertação e não pela continuidade de sofrimentos antigos. Que o teu poder seja tão evidente que até os que virem de fora possam testemunhar que algo novo nasceu neste lar. Espírito Santo, liberta esta casa de influências malignas que tentam infiltrar-se de maneira disfarçada.
Que nenhum objeto carregado de energia contrária permaneça escondido aqui. Que nenhuma prática contrária à tua vontade consiga encontrar espaço dentro destas paredes. Que nenhuma palavra lançada contra esta família prospere. Levanta a tua bandeira neste território e expulsa cada força que não procede de ti. Que a autoridade do teu espírito seja reconhecida e que os inimigos sejam forçados a recuar diante da tua grandeza. Espírito Santo, quebra os grilhões da mente que tentam aprisionar pensamentos em padrões de derrota. Onde houver ansiedade, traz serenidade. Onde houver desespero, traz equilíbrio. Onde houver confusão, traz clareza. Que este lar seja cheio de mentes renovadas pela tua sabedoria, incapazes de serem manipuladas pelo engano ou pela mentira. Fortalece-nos para resistir às vozes que tentam semear dúvida e dá-nos a capacidade de permanecer firmes na verdade que liberta e sustenta. Espírito Santo, liberta este lar das correntes invisíveis que sufocam relacionamentos. Se houver divisões entre pais e filhos, une-os novamente. Se houver mágoas entre casais, transforma em perdão. Se houver silêncios carregados de peso, substitui-os por diálogos de cura. Não permitas que laços familiares sejam corroídos por ressentimento, mas restaura com o poder que une o que parecia impossível de ser restaurado. Que este lar seja exemplo de reconciliação, de entendimento e de vínculos fortalecidos. Espírito Santo, liberta esta casa de toda a opressão espiritual que tenta sugar as forças. Onde houver presença de medo constante, substitui por coragem. Onde houver sensação de peso no ambiente, traz leveza. Onde houver sinais de tormento, estabelece serenidade. Que a atmosfera desta casa seja tão transformada que todos que aqui entrarem percebam de imediato que a liberdade habita neste lugar. Espírito Santo, queima agora com o teu fogo tudo aquilo que foi lançado contra esta casa. Se houver palavras de maldição, que se desfaçam. Se houver obras ocultas contra este lar, que sejam anuladas. Se houver tentativas de destruir nossa paz, que se tornem impotentes diante da tua autoridade. Que cada ataque se transforme em oportunidade para testemunhar o teu poder. Espírito Santo, liberta cada coração deste lar do peso da culpa que paralisa e da vergonha que aprisiona. Ensina-nos a olhar para frente, lembrando que o Senhor é quem apaga as marcas do passado e nos conduz para um novo tempo. Remove toda a acusação que ecoa no interior e substitui por voz de consolo, voz que afirma que somos guardados e fortalecidos pela tua presença. Espírito Santo, eu clamo para que entres neste lar e estabeleças uma unidade tão forte que nenhuma força contrária consiga quebrar. Tu conheces cada coração que habita esta casa, cada ferida não falada, cada silêncio carregado de peso, cada palavra que feriu mais do que construiu. Tu sabes onde estão os pontos de fragilidade e, por isso, te peço que atuas com poder para transformar esses lugares em fortalezas de amor. Onde existe distância emocional, aproxima. Onde existe falta de perdão, gera reconciliação. Onde existe indiferença, desperta compaixão. Espírito Santo, ergue nesta casa um alicerce de unidade tão sólido que nenhuma tempestade seja capaz de derrubar. Espírito Santo, une cada membro desta família como cordas que não se rompem. Que os pais sejam exemplos de firmeza e amor, conduzindo com sabedoria e paciência. Que os filhos sejam obedientes e respeitosos, reconhecendo o valor da honra. Onde houver mal-entendidos, coloca clareza. Onde houver discussões constantes, traz calma. Onde houver barreiras invisíveis, derruba-as. Que esta família seja como um corpo, em que cada parte se conecta e trabalha em harmonia, para que juntos caminhem no propósito que o Senhor determinou. Espírito Santo, coloca nesta casa a prática do diálogo verdadeiro. Que não haja medo de falar, nem receio de ser ouvido. Que cada conversa seja espaço de cura e não de destruição.
Que as palavras sejam ditas com respeito, que os ouvidos estejam sempre prontos para compreender e que as respostas sejam temperadas com paciência. Onde a comunicação foi quebrada, restaura. Onde houve palavras duras, substitui por palavras de construção. Onde o silêncio se tornou pesado, enche de vozes de esperança. Espírito Santo, afasta deste lar todo espírito de divisão. Se houve tentativas de semear contendas, corta-as pela raiz. Se o inimigo tentou plantar desunião, arranca toda a semente e lança fora. Que não haja espaço para inveja, competição, orgulho ou rancor dentro desta casa. Que em lugar disso floresçam humildade, cooperação, empatia e cuidado mútuo. Que os laços familiares não sejam frágeis, mas firmados pela tua presença, que é a cola invisível que mantém tudo unido. Espírito Santo, ensina esta família a caminhar em unidade não apenas nos momentos bons, mas também nos dias difíceis. Que nas batalhas estejam de mãos dadas, que nos tempos de escassez permaneçam juntos, que nas horas de dor sejam suporte uns para os outros. Que não haja espaço para desistência, mas para perseverança. Que não se vejam como inimigos, mas como aliados. Que cada crise seja transformada em oportunidade de crescimento e que a união se fortaleça mais a cada desafio vencido. Espírito Santo, derrama sobre este lar um amor tão real que seja visível para todos que aqui entrarem. Que as visitas sintam o calor da unidade, que os vizinhos percebam a diferença e que esta família seja referência de harmonia. Que as refeições em conjunto sejam momentos de comunhão, que os pequenos gestos diários sejam sinais de cuidado e que cada atitude seja revestida de ternura. Que esta casa seja lembrada como lugar de amor verdadeiro, onde os laços não se quebram e onde a presença do Senhor é refletida na forma como nos tratamos. Espírito Santo, fortalece os relacionamentos dentro desta casa contra os ataques que tentam destruí-los. Que nenhum adultério, nenhuma traição, nenhum laço de mentira consiga se levantar. Protege os casais, protege os filhos, protege as amizades que nascem dentro deste lar. Que a confiança seja blindada, que a fidelidade seja protegida e que a lealdade seja preservada. Que cada pessoa entenda o valor da unidade e lute por ela todos os dias, não permitindo que distrações externas roubem aquilo que foi construído em amor. Espírito Santo, eu clamo para que entres neste lar, trazendo saúde plena e vigor renovado a cada um dos que aqui habitam. Tu conheces as limitações que enfraquecem o corpo, as dores que insistem em permanecer e as doenças que tentam roubar a paz. Por isso, eu peço que o teu poder percorra cada vida, restaurando o que estava debilitado e fortalecendo o que parecia sem solução. Que cada célula seja alcançada pela tua força, que cada órgão seja renovado e que a saúde seja estabelecida como marca permanente neste lar. Que nada consiga roubar a vitalidade daqueles que são sustentados pela tua presença. Espírito Santo, reveste-nos de energia que ultrapassa o natural. Que ao acordarmos sejamos renovados e que ao deitarmos o nosso descanso seja reparador. Que não sejamos vencidos pelo cansaço constante, mas que tenhamos ânimo para enfrentar os desafios do dia a dia. Onde houver fadiga, coloca vigor. Onde houver esgotamento, coloca renovo. Onde houver falta de força, derrama resistência. Que a saúde não seja apenas ausência de doença, mas presença de vida abundante que flui diretamente do Senhor. Espírito Santo, protege-nos contra enfermidades que chegam de forma inesperada. Livra-nos de acidentes, infecções, epidemias e de todo o mal invisível que tenta se infiltrar sem ser notado. Que a nossa casa seja cercada por uma barreira inquebrável, tornando-se um refúgio contra ataques à saúde. Que o ar que respiramos seja limpo, que a água que bebemos seja segura, que o alimento que recebemos seja fonte de nutrição,
Que cada detalhe do nosso dia esteja guardado e que possamos caminhar confiantes de que somos protegidos pelo Teu cuidado. Espírito Santo, traz equilíbrio às nossas emoções, porque sei que muitas vezes o peso da mente reflete no corpo. Onde houver ansiedade, traz serenidade. Onde houver angústia, coloca paz. Onde houver pensamentos de derrota, substitui por coragem. Que cada coração desta casa seja preservado contra os desgastes emocionais que afetam a saúde. Que o riso seja frequente, que a esperança seja constante e que a fé seja combustível diário. Que o vigor da mente seja tão real quanto a força do corpo, sustentando-nos em cada área da vida. Espírito Santo, visita especialmente aqueles que estão enfermos neste lar. Se há dores antigas, sara-as. Se há diagnósticos limitadores, transforma-os. Se há laudos médicos que declararam impossibilidades, mostra que o Senhor tem a última palavra. Que os remédios sejam instrumentos, mas que a cura verdadeira venha das tuas mãos. Que cada testemunho de restauração seja prova viva de que o Senhor é quem levanta, fortalece e dá vida em abundância. Que a saúde seja tão evidente que até mesmo os que nos cercam percebam a mudança. Espírito Santo, fortalece também nossos relacionamentos para que juntos possamos cuidar uns dos outros. Que haja apoio nos dias de fraqueza, cuidado nos dias de enfermidade e paciência nos dias de recuperação. Que a família seja suporte em amor, sem críticas, sem julgamentos, mas com palavras que levantam e gestos que fortalecem. Que o espírito de unidade também se manifeste no cuidado pela saúde uns dos outros, transformando este lar em ambiente de apoio e consolo. Espírito Santo, dá-nos disciplina para conservar a saúde que nos concedes. Ensina-nos a ter hábitos que preservam a vida, escolhas que trazem equilíbrio e decisões que promovem bem-estar. Que não sejamos negligentes com o corpo que o Senhor nos deu, mas que possamos honrar-te com atitudes de sabedoria. Que cada passo seja voltado para a preservação da vida, sabendo que somos templo onde a tua presença habita. Espírito Santo, eu me coloco diante de ti, pedindo que sejas o guia deste lar em todas as decisões que tomamos. Sei que os caminhos da vida estão cheios de escolhas, e cada uma delas tem o poder de construir ou destruir. Por isso, clamo para que a tua voz seja mais forte do que qualquer outra, e que a tua direção seja mais clara do que todos os conselhos humanos. Que a nossa família não seja levada por impulsos, nem arrastada por enganos, mas firmada na sabedoria que vem do alto. Espírito Santo, guia-nos com firmeza, para que cada passo reflita a tua vontade e nos leve ao destino que o Senhor preparou. Espírito Santo, dá-nos discernimento para reconhecer os perigos disfarçados de oportunidades. Ensina-nos a ver além das aparências e a perceber o que está escondido por trás das escolhas aparentemente fáceis. Que não sejamos seduzidos por atalhos que parecem vantajosos, mas que nos afastam do propósito. Abre nossos olhos para identificar armadilhas invisíveis, revela intenções ocultas e mostra a diferença entre caminhos de vida e trilhas de destruição. Que possamos caminhar com segurança, porque não dependemos apenas da nossa visão, mas da tua direção infalível. Espírito Santo, concede sabedoria prática para o dia a dia. Que nossas decisões financeiras sejam guiadas por prudência, que nossas escolhas familiares sejam firmadas em amor e que nossas atitudes profissionais sejam equilibradas pela integridade. Que este lar não seja marcado por erros repetidos, mas por decisões acertadas que produzem crescimento e estabilidade. Ensina-nos a planejar com responsabilidade, a administrar com inteligência e a semear em terrenos férteis. Que a sabedoria seja nossa companheira constante, orientando desde os pequenos detalhes até os grandes desafios. Espírito Santo,
Fortalece nossa mente contra a confusão que tenta dominar em tempos de pressão, onde o desespero grita. Que a tua voz seja suave, mas firme. Onde as dúvidas se multiplicam, que a tua clareza seja absoluta. Onde o medo tenta governar, que a tua direção estabeleça confiança. Que não nos desesperemos diante de portas fechadas, mas aguardemos o tempo certo para que as portas preparadas pelo Senhor se abram. Que nossa família aprenda a esperar sem ansiedade, a decidir sem precipitação e a caminhar sem desviar do propósito. Espírito Santo, derrama sabedoria também sobre nossas palavras. Que a nossa boca não seja usada para ferir, mas para curar. Não para criar conflitos, mas para trazer paz. Não para semear dúvida, mas para plantar esperança. Ensina-nos a responder com calma, a falar com verdade e a escolher as palavras que edificam. Que cada conversa neste lar seja marcada por clareza, honestidade e respeito. Que a sabedoria não esteja apenas em nossas mentes, mas também em nossos lábios, transformando a atmosfera desta casa. Espírito Santo, conduz nossos filhos pelos caminhos corretos. Que eles não sejam confundidos pelas vozes do mundo, mas aprendam desde cedo a reconhecer a tua voz. Dá-lhes inteligência para aprender, disciplina para aplicar e humildade para crescer. Que cada decisão tomada por eles seja reflexo da tua direção e que nunca se desviem para trilhas que levam à destruição. Protege suas escolhas de amizades perigosas, de ambientes nocivos e de ideias que afastam da verdade. Que eles cresçam firmes, guiados pela sabedoria que vem de ti. Espírito Santo, firma em nós a capacidade de ouvir antes de agir. Que não sejamos levados pela pressa, mas pelo cuidado. Ensina-nos a pausar para te buscar, a refletir antes de decidir e a considerar os frutos de cada escolha. Que cada membro desta família aprenda a não depender apenas do que sente ou pensa, mas a esperar pela tua confirmação. Que nossas decisões não nasçam da precipitação, mas do conselho seguro que o Senhor oferece. Espírito Santo, eu me prostro diante da tua majestade e clamo para que estabeleças neste lar uma paz que não se abala, uma serenidade que nenhuma tempestade pode roubar. Sei que a paz que o mundo oferece é frágil e passageira, mas a que vem de ti é sólida, profunda e eterna. Por isso, imploro que cada ambiente desta casa seja tomado pela calma que emana da tua presença. Que mesmo em meio às batalhas externas, os corações que aqui habitam possam repousar na certeza de que estão guardados por ti. Que as ondas do desespero batam contra estas paredes, mas nunca consigam penetrar, porque a paz do Senhor é muralha inquebrável que nos envolve. Espírito Santo, afasta desta casa todo espírito de perturbação. Onde houver ansiedade, silencia. Onde houver medo, expulsa. Onde houver confusão, estabelece ordem. Que nenhuma mente seja atormentada por preocupações desnecessárias. Que nenhum coração seja paralisado por insegurança. E que nenhuma alma viva escrava da aflição. Toma o controle das emoções. Remove as tensões invisíveis e coloca no lugar delas um descanso sobrenatural. Que as noites deixem de ser carregadas de insônia e tormento, e que cada amanhecer seja iniciado com a tranquilidade que só o Senhor pode conceder. Espírito Santo, transforma esta casa em refúgio contra os ventos da vida. Que ao cruzar esta porta, cada pessoa sinta que entrou em um território sagrado, guardado pelo teu cuidado. Que os gritos do mundo não encontrem eco aqui dentro, mas sejam substituídos pelo som suave da esperança. Que este lar seja conhecido como espaço onde a paz é visível, onde o ambiente inspira calma, onde até mesmo visitantes sintam a diferença. Que cada canto seja preenchido pela certeza de que a presença do Senhor está estabelecida, trazendo alívio aos cansados e descanso aos inquietos. Espírito Santo, derrama paz nos relacionamentos desta casa.
Que as conversas não sejam cheias de gritos, mas de compreensão. Que os gestos não sejam marcados por agressividade, mas por ternura. Que os dias não sejam cheios de disputas, mas de colaboração. Onde houver feridas entre familiares, cura. Onde houver distanciamento, aproxima. Onde houver mágoas, substitui por perdão. Que cada laço seja fortalecido pelo teu poder e que os vínculos aqui sejam baseados não em interesse, mas em amor genuíno. Espírito Santo, estabelece paz nos pensamentos. Livra-nos das vozes que nos levam à inquietação, dos rumores que tentam abalar nossa fé e das ideias que alimentam o desespero. Que cada mente seja guardada por tua sabedoria, incapaz de ser controlada por mentiras ou distrações. Que os pensamentos que circulam nesta casa sejam de confiança, gratidão e esperança. Que as preocupações que antes roubavam o sono se transformem em orações. E que a resposta seja sempre a tranquilidade que só vem de ti. Espírito Santo, traz paz em meio às dificuldades financeiras. Onde há medo do amanhã, coloca certeza da provisão. Onde há insegurança quanto ao sustento, coloca confiança no Deus que abre portas. Onde há sensação de desamparo, coloca fé no Senhor que nunca falha. Que as contas não sejam motivo de tormento, mas testemunho de milagres. Que a escassez não seja lembrada como derrota, mas como oportunidade para presenciar a tua abundância. Que até mesmo nas lutas desta área, a paz seja firme, sustentando-nos com a certeza de que nada falta aos que confiam em ti. Espírito Santo, coloca paz sobre a saúde desta casa. Que as dores não nos roubem a serenidade, que os diagnósticos não nos tirem o descanso, que as enfermidades não nos façam esquecer que o Senhor tem autoridade sobre todas as coisas. Que cada tratamento seja acompanhado pela calma do coração que confia, que cada lágrima seja substituída por esperança e que cada noite de dor seja transformada em manhã de cura. Que a paz esteja presente mesmo antes da vitória, lembrando-nos de que não estamos sozinhos na luta. Espírito Santo, ensina-nos a carregar a paz para fora desta casa. Que ao sairmos para o trabalho, para a escola ou para qualquer atividade, levemos conosco a serenidade que habita aqui. Que possamos ser instrumentos de calma em ambientes de confusão, vozes de esperança em meio ao desespero e exemplos vivos de tranquilidade em meio ao caos. Que a paz que recebemos do Senhor não seja guardada apenas para nós, mas compartilhada com todos que cruzarem nosso caminho. Espírito Santo, protege esta casa contra ataques que visam roubar a paz. Que nenhuma fofoca, nenhuma palavra maldosa, nenhum olhar invejoso consiga tirar a serenidade conquistada aqui. Que nenhuma obra contrária prospere, que nenhuma seta invisível encontre alvo, que nenhum intento maligno tenha sucesso. Que a paz não seja passageira, mas permanente, guardada por teu poder e sustentada pela tua fidelidade. Espírito Santo, eu clamo para que ergas neste lar a bandeira da justiça, pois só em ti está a verdadeira defesa contra toda acusação e ataque. Tu conheces cada injustiça sofrida, cada palavra lançada com intenção de ferir, cada situação que tentou nos colocar em desvantagem. Por isso, eu te peço que assumas a causa desta casa, para que nada que venha contra nós prospere. Onde mãos se levantaram para acusar, silencia-as. Onde vozes se uniram para condenar, cala-as. Onde planos foram feitos para nos derrubar, desfaz cada um deles diante da tua autoridade. Espírito Santo, mostra que quem confia em ti jamais será envergonhado. Espírito Santo, defende esta casa contra toda mentira. Que nenhuma palavra distorcida tenha força para manchar nossa honra. Que as conversas secretas que tramam contra nós sejam reveladas e anuladas, que as armadilhas preparadas para nos expor se voltem contra os próprios criadores e que a verdade seja sempre a marca deste lar. Que a tua justiça nos acompanhe, mostrando que não precisamos lutar sozinhos,
porque és tu quem pleiteia a nossa causa. Onde houver difamação, coloca reconhecimento. Onde houver rejeição, coloca aceitação. Onde houver desprezo, coloca honra. Espírito Santo, defende-nos das batalhas que não conseguimos ver. Se existem acusações espirituais sendo lançadas contra este lar, apaga-as com o sangue de Jesus Cristo. Se existem palavras amaldiçoadas que tentaram se estabelecer, quebra agora toda sentença contrária. Que nenhum decreto de destruição consiga se firmar contra nós. Que todo tribunal invisível seja silenciado pela tua autoridade. Que esta casa seja declarada livre, protegida e justificada diante de ti. Que não sejamos lembrados pelas falhas, mas pela graça que nos cobre e pela justiça que o Senhor estabelece. Espírito Santo, levanta esta família como testemunho de que a defesa vem do Senhor. Que mesmo quando nos sentimos pequenos diante das acusações, possamos encontrar refúgio em Ti. Que cada coração aqui saiba que não precisa lutar com as próprias mãos, porque o Senhor é nosso defensor fiel. Que a nossa confiança esteja no Teu poder e não na força humana. Que possamos repousar tranquilos, sabendo que a justiça pode tardar aos olhos do mundo, mas nunca falha quando vem do Senhor. Espírito Santo, defende os nossos sonhos e projetos contra aqueles que desejam vê-los fracassar. Se há mãos levantadas para tentar roubar o que foi construído com esforço, impede. Se há tentativas de bloquear oportunidades, remove. Se há palavras de derrota sendo lançadas contra nossos caminhos, transforma em declarações de vitória. Que cada plano desta família seja protegido por Ti, e que a justiça do Senhor assegure que tudo aquilo que foi conquistado com honestidade seja preservado. Espírito Santo, protege-nos contra a injustiça nos ambientes que frequentamos. Se no trabalho há perseguição, defende-nos. Se nos estudos há opressão, fortalece-nos. Se nas ruas há ameaças, guarda-nos. Que a justiça não seja apenas promessa, mas realidade diária. Que possamos ver com nossos olhos o agir poderoso do Senhor em cada área. Que não tenhamos medo de enfrentar desafios, porque sabemos que és o nosso advogado fiel, que pleiteia nossa causa com perfeição. Espírito Santo, defende os mais frágeis desta casa. Se houver crianças, protege-as contra palavras que tentam diminuí-las. Se houver idosos, guarda-os contra injustiças e desprezos. Se houver corações sensíveis, fortalece-os contra ofensas. Que nenhum dos que aqui vivem seja ferido pelas injustiças do mundo. Que cada pessoa, independentemente da idade, viva cercada pela certeza de que a defesa do Senhor é constante. Espírito Santo, eu te invoco para que entres neste lar e realizes uma transformação tão profunda que nada permaneça da mesma forma. Onde houver escuridão, que a tua luz resplandeça. Onde houver desânimo, que a esperança se levante. Onde houver vazio, que a plenitude se instale. Tu és aquele que faz novas todas as coisas, e por isso clamo para que cada ambiente desta casa seja marcado por renovação. Que as marcas do passado não governem mais o presente e que o amanhã seja construído sob fundamentos firmes, estabelecidos em Ti. Que a transformação seja visível, não apenas nos olhos de quem vive aqui, mas também no testemunho que será contado a todos que contemplarem a mudança. Espírito Santo, transforma as dores deste lar em testemunhos de superação. Onde houver lembranças de derrotas, substitui por histórias de vitória. Onde houver feridas abertas, transforma em cicatrizes que revelam aprendizado. Onde houver lágrimas de lamento, converte em lágrimas de gratidão. Que cada dificuldade enfrentada seja o solo fértil de onde brotarão conquistas maiores. Que esta casa não seja lembrada como palco de tristezas, mas como lugar de renovo. Que cada pessoa que entrar por esta porta perceba imediatamente que aqui habita um povo transformado pela Tua graça e sustentado pelo Teu poder. Espírito Santo, transforma os relacionamentos que precisam de cura.
Se houver distanciamento entre os membros desta família, aproxima-os. Se houver orgulho que impede reconciliação, derruba-o. Se houver feridas causadas por palavras duras, substitui por gestos de amor. Que cada laço seja restaurado, não com base em conveniência, mas em perdão verdadeiro. Que a confiança seja reconstruída, que os lares sejam fortalecidos e que a união seja renovada dia após dia. Que esta família viva, não de aparências, mas de relacionamentos sólidos e autênticos, marcados pela tua presença. Espírito Santo, transforma a mente daqueles que vivem neste lar. Que pensamentos de derrota sejam trocados por visões de vitória. Que ideias de desistência sejam substituídas por coragem. Que dúvidas sejam trocadas por confiança inabalável. Renova as mentes para que não se conformem com a confusão do mundo, mas que experimentem diariamente a sabedoria que vem do alto. Que cada decisão seja fruto de clareza e não de desespero. Que cada caminho seja escolhido com prudência e não com precipitação. Que o interior de cada pessoa aqui seja refeito pela força do teu Espírito, criando homens e mulheres de visão renovada. Espírito Santo, transforma as finanças desta casa. Onde houver dívidas, abre portas de provisão. Onde houver limitações, derrama abundância. Onde houver desorganização, estabelece ordem. Que este lar não viva mais de escassez, mas de fartura. Que não sobreviva apenas de milagres emergenciais, mas de constância financeira guiada por sabedoria. Que a prosperidade não seja usada apenas para benefício próprio, mas para abençoar outros e glorificar o nome do Senhor. Que esta transformação seja tão real que os frutos dela sejam notados até pelos que duvidavam do teu agir. Espírito Santo, transforma a atmosfera espiritual deste lar. Se há peso invisível, remove. Se há sombras que tentam se impor, dissipa com tua luz. Se há opressão oculta, destrói-a com tua autoridade. Que a paz reine de forma inabalável, que a alegria seja constante e que a fé seja cada vez mais forte. Que cada cômodo seja preenchido com a tua presença, afastando todo espírito de confusão, perturbação ou medo. Que cada oração feita aqui seja ouvida, cada clamor seja atendido e cada súplica seja transformada em resposta. Espírito Santo, transforma o futuro desta casa. Que não sejamos prisioneiros do passado, mas protagonistas de uma nova história. Que cada promessa feita pelo Senhor se cumpra. Que cada sonho alinhado com tua vontade floresça. E que cada geração que vier depois de nós herde uma vida marcada por vitória. Que o futuro não seja uma incógnita, mas uma estrada iluminada pelo teu agir. Que esta família seja lembrada como exemplo de transformação verdadeira, não por esforço humano, mas pelo poder do teu Espírito. Espírito Santo, transforma o cotidiano desta casa. Que as tarefas diárias não sejam apenas repetições cansativas, mas oportunidades de viver em gratidão. Que cada refeição seja motivo de celebração, que cada encontro seja carregado de carinho, que cada momento simples seja lembrança de que o Senhor está presente. Que a vida cotidiana seja marcada por leveza e que mesmo nos detalhes mais pequenos, a tua transformação seja percebida. Espírito Santo, eu me levanto em clamor diante de ti e peço que derrames sobre esta casa uma força invencível contra todos os inimigos que se levantam para destruir. Não falo apenas de inimigos visíveis, mas também dos invisíveis, das forças espirituais que trabalham em silêncio, tentando abalar o que o Senhor estabeleceu. Tu és o defensor fiel que luta por nós, e por isso clamo para que ergas muralhas poderosas ao redor deste lar. Onde houver ataques, coloca resistência. Onde houver emboscadas, prepara livramento. Onde houver ameaças, estabelece vitória. Que a força que vem de ti nos torne inabaláveis diante de qualquer afronta. Espírito Santo, fortalece nossa mente contra as setas de acusação que tentam nos enfraquecer. Onde palavras de maldição foram lançadas, desfaz cada uma.
Onde vozes se levantaram contra nós, silencia-as. Onde críticas maldosas foram proferidas, neutraliza seus efeitos. Que nenhuma acusação consiga penetrar nesta casa, pois aqui reina a verdade que liberta e a justiça que vem do Senhor. Que cada pensamento que tenta nos diminuir seja substituído pela certeza de que somos sustentados pela tua força. Que a mente desta família não seja escravizada por medo ou insegurança, mas guardada pela confiança de que o Senhor é quem nos defende. Espírito Santo, coloca coragem em nossos corações para que não nos acovardemos diante dos adversários. Que não nos falte ousadia para enfrentar as batalhas. Que não nos falte fé para permanecer firmes e que não nos falte resistência para suportar as pressões. Onde houver ameaça, coloca valentia. Onde houver afronta, coloca destemor. Onde houver tentativa de intimidação, coloca autoridade. Que cada pessoa desta casa saiba que não luta sozinha, mas é acompanhada pelo Senhor dos Exércitos, aquele que jamais perde uma batalha. Espírito Santo, age como escudo contra os ataques ocultos. Se houver inveja lançada contra este lar, bloqueia. Se houver palavras envenenadas, neutraliza. Se houver obras preparadas em segredo, desfaz. Que tudo aquilo que foi arquitetado para nos ferir se torne sem efeito. Que os inimigos percebam que não estão lutando contra pessoas frágeis, mas contra o poder do Senhor que habita aqui. Que cada tentativa de destruição seja transformada em ocasião para exaltar a tua grandeza. Espírito Santo, levanta anjos guerreiros ao redor desta casa, que eles se posicionem como sentinelas nas portas, nas janelas e em cada canto, guardando dia e noite. Que nenhum espírito de violência, roubo ou destruição tenha espaço de entrada. Que as ruas próximas a esta casa sejam purificadas pela tua presença, afastando tudo o que não procede de ti. Que os inimigos que se levantarem contra nós fujam em retirada, pois reconhecem que estão diante de um território guardado pelo Senhor. Espírito Santo, fortalece nossos relacionamentos para que o inimigo não encontre brechas. Que a discórdia não seja a porta de entrada, que a falta de perdão não seja oportunidade de ataque, que a indiferença não seja terreno fértil para a divisão. Onde houver feridas internas, cura. Onde houver barreiras, derruba. Onde houver distanciamento, aproxima. Que esta casa não seja dividida, mas unida, pois um lar unido é mais forte contra todos os inimigos. Espírito Santo, dá-nos estratégias para enfrentar os dias maus. Que saibamos como agir, como falar, como decidir diante das pressões. Que tenhamos discernimento para identificar quando é hora de lutar e quando é hora de esperar. Que possamos enfrentar batalhas não com armas humanas, mas com armas espirituais poderosas em Deus. Que cada oração feita neste lar seja como flecha lançada contra as trevas e que cada clamor seja como espada que corta o inimigo. Espírito Santo, protege os mais vulneráveis desta casa contra os ataques da escuridão. Que nenhuma criança seja atingida, que nenhum idoso seja ferido, que nenhum coração sensível seja abalado. Que a tua força se manifeste em favor dos mais frágeis, mostrando que o Senhor é quem guarda e defende os que precisam. Que todos que vivem neste lar sintam segurança absoluta, não por muros físicos, mas pelo cuidado constante do Senhor. Espírito Santo, dá-nos vitória sobre cada inimigo. Que as batalhas que enfrentamos não sejam motivo de derrota, mas de testemunho. Que possamos olhar para trás e enxergar quantas vezes fomos livrados, quantas vezes fomos fortalecidos e quantas vezes fomos conduzidos à vitória. Que esta casa seja marcada não por derrotas acumuladas, mas por conquistas sucessivas. Que a força contra inimigos não seja apenas reação, mas preparação para vitórias maiores que ainda virão. Espírito Santo, eu me coloco diante de ti, clamando para que a vitória não seja apenas um momento passageiro nesta casa, mas uma realidade contínua e permanente.
Que cada batalha enfrentada seja superada com tua força e que cada luta vencida seja lembrada como marco da tua fidelidade. Que este lar não viva de derrotas acumuladas, mas de vitórias sucessivas, testemunhando que aqueles que confiam no Senhor jamais serão abalados. Que as dificuldades não tenham poder de roubar a esperança, porque aqui a bandeira da vitória está firmada pelo teu poder. Espírito Santo, estabelece a vitória em cada área da vida desta família. Na saúde, que sejamos fortes. Nas finanças, que tenhamos estabilidade. Nos relacionamentos, que experimentemos reconciliação e amor. Que o inimigo não encontre espaço para plantar desânimo ou destruição, mas que cada tentativa dele seja transformada em sinal da tua grandeza. Que possamos andar de cabeça erguida, sabendo que a vitória não depende da nossa força, mas da tua presença constante conosco. Espírito Santo, transforma cada dificuldade em oportunidade de crescimento. Que as batalhas não sejam vistas como fardos, mas como caminhos para novos testemunhos. Que a dor se torne aprendizado, que a perda se torne recomeço, que a luta se torne impulso para alcançar conquistas maiores. Que esta casa seja conhecida não pelos momentos de queda, mas pelas inúmeras vezes em que se levantou sustentada pela tua mão. Que a vitória permanente seja evidência de que o Senhor age até mesmo no meio do caos. Espírito Santo, coloca esperança inabalável em nossos corações para que nunca desistamos. Que a fé seja combustível diário, que a confiança seja nossa fortaleza e que a perseverança seja nossa marca. Que não nos deixemos vencer pelo cansaço, mas que encontremos sempre forças para continuar. Que a vitória não seja apenas resultado de um clamor, mas fruto de uma vida construída em obediência e confiança no Senhor. Que cada passo dado seja guiado pela certeza de que já somos mais que vencedores. Espírito Santo, cobre este lar com vitórias que não se limitam ao presente, mas que se estendem para as gerações futuras. Que os filhos herdem fé, que os netos recebam esperança e que as próximas gerações caminhem sobre o legado de conquistas deixadas por aqueles que confiaram em ti. Que não haja retrocesso, mas avanço constante. Que as vitórias de hoje sejam sementes para os triunfos de amanhã. Que esta casa viva como testemunho de que o Senhor é fiel em todas as eras e permanece o mesmo ontem, hoje e para sempre. Espírito Santo, finalizando esta oração, eu declaro que a vitória permanente é a realidade deste lar. Que cada parede seja testemunha do teu poder, que cada canto guarde o eco da tua presença e que cada coração viva na certeza de que o Senhor luta por nós. Não haverá espaço para derrotas, porque a bandeira da vitória já foi levantada. Que a alegria seja constante, que a paz seja abundante e que a proteção seja inabalável. Espírito Santo, obrigado por ser a força, a defesa e o sustento deste lar. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradeço esta oportunidade. Amém. Meu amigo e minha amiga, depois desta oração poderosa, podemos crer que o Espírito Santo já estabeleceu proteção e abundância sobre o seu lar, trazendo paz, saúde, vitória e transformação completa para cada área da sua vida. O resultado desta oração não é apenas momentâneo, mas um mover contínuo que fortalece sua fé e abre novos caminhos de esperança. Se este conteúdo falou profundamente ao seu coração, eu quero te convidar a apoiar este canal adquirindo o nosso e-book sobre o Espírito Santo, um material preparado com carinho para que você conheça ainda mais sobre a presença e o agir dele em sua vida diária. Esse gesto simples não só abençoa você, mas também ajuda este trabalho a alcançar muitas outras pessoas que precisam de consolo e direção. O link para a aquisição deste e-book encontra-se no primeiro comentário fixado neste vídeo. Se este vídeo te edificou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as próximas orações.
Compartilhe também nos comentários o seu pedido de oração, pois queremos interceder pela sua vida e pela sua família. Que o Espírito Santo continue sendo seu guia, sua força e sua fonte inesgotável de bênçãos. Que a graça de Deus permaneça sobre você. Até o próximo vídeo.